Olá pessoal, meu nome é Sheila, eu sou professora de administração e eu vou trabalhar com vocês nesse aulão alguns tópicos do concurso da EBSER. Vamos lá? Então, as primeiras perguntas que eu trouxe estão relacionadas às teorias da administração. O edital trabalha só com 3 teorias: a clássica, a burocrática e a sistêmica. Então, vamos procurar focar aí alguns pontos que são interessantes dessa banca nessas questões dessas teorias. A primeira questão é uma questão de 2016 e ela vem te perguntar de qual modelo esses autores fazem parte. Então, assim, primeira coisa que eu quero que você já fique de olho: os nomes dos autores você tem que saber. Porque eles muitas vezes tanto perguntam o nome do autor para linkar uma teoria, quanto falam da teoria e querem saber quem que é o autor. Então tem que saber, né? Pelo menos o básico ali. A científica, saber do Taylor, o Ford também está na científica, saber do Fayol na clássica, saber do Weber na burocrática. Precisa ter esses nomes em mente. Então, a primeira abordagem, ele chama de abordagem clássica. A abordagem clássica é dividida em 2 teorias. É a administração científica e a teoria clássica. As duas são separadas, aconteceram em momentos muito parecidos, mas em lugares diferentes. Então, a primeira pergunta aqui está relacionada à administração científica. Olha, ele pergunta assim: assinale a alternativa correta sobre qual é o modelo de desenho de cargos apregoado pelos engenheiros da administração científica no início do século XX. Taylor, Gantt e Gilbert, que utilizaram princípios de racionalização do trabalho para projetar cargos, definir métodos padronizados e treinar pessoas para obter a máxima eficiência possível. Então, ele quer saber de qual modelo isso faz parte. A administração científica, junto com a teoria clássica, fazem parte do modelo clássico. Então, essa alternativa, ela quer saber o nome do modelo, mas acho que é interessante para a gente identificar na própria pergunta algumas características que fazem parte da abordagem clássica para que te facilite, às vezes, numa interpretação da prova. Por exemplo, divisão do trabalho, padronização, no caso do Taylor, estudo dos tempos e movimentos. Quando se fala em eficiência, tudo isso está muito relacionado ao período da abordagem clássica. Essa questão, ela também vai falar da escola clássica, tá vendo? Então, pode aparecer como escola clássica, abordagem clássica, modelo clássico, tá falando da mesma coisa. Aqui também fala desse período e também da administração científica, mas ele quer saber o nome de um autor específico, tá vendo? E ele te dá as características ocorridas para que você saiba quem é o responsável por aquilo. Então ele fala assim, olha, a escola clássica tem um diferencial muito importante, pois corresponde ao primeiro estudo da administração de forma estruturada. Este pioneirismo levou a situações interessantes, pois a escola clássica recebeu elogios e críticas de forma ampla, sem possibilitar e receber uma análise mais detalhada de cada situação. A escola clássica se constitui de 2 teorias da administração: a teoria da administração científica e a teoria do processo administrativo, ou teoria clássica, depende do autor que está sendo trabalhado pela banca, tá? Se for Chiavenato, por exemplo, vai aparecer teoria clássica. Dentre os autores que contribuíram para a administração científica, aquele que consolidou a linha de montagem móvel e mecanizou o processo, além de implantar 8 horas de trabalho diário e a duplicação dos salários, foi o que está na alternativa. Bem, então, tanto a alternativa A, quanto a B, quanto a C, são autores da escola clássica. O D não, porque o Maslow já faz parte da abordagem comportamental, que embora não caia nessa banca, a escola comportamental, ele faz parte de uma teoria motivacional muito conhecida, que também vai entrar então
quando a gente for falar de motivação. Então, olha só, o autor que foi responsável por consolidar o processo de linha de montagem é o Ford. O Ford, ele veio com a seguinte ideia: eu vou procurar fazer o produto mais padronizado possível, de maneira que ele venha até o funcionário não precise se deslocar. Eu vou tentar fazer com que tudo que eu uso na minha linha de montagem fique o menos tempo possível dentro do meu estoque, de forma que eu pague demore mais tempo para pagar meu fornecedor do que para receber do meu cliente. E a ideia dele era de fazer produtos que os próprios funcionários pudessem comprar, porque naquela época o carro tinha um preço muito alto. Então ele começa a padronizar o processo dele. Tem até uma frase que se brinca de Ford, que ele diz assim: todo mundo pode ter o carro da cor que quiser, desde que ele seja preto, porque ele começou a fazer produtos muito iguais, tá? Então, quando você estava falando da atribuição aí da linha de montagem, mecanização do processo, a gente está falando do Ford. Aqui também é uma pergunta do Ford, em que ele faz algumas perguntas a respeito das características. Essa pergunta não é da banca do Webser, é da banca que vai fazer o concurso de Uberlândia, mas eu optei por deixá-la porque é uma questão que te ajuda a raciocinar quais são as características que são específicas do Ford, tá? Então, olha só. Ele fala assim: Ford foi o responsável por inovações na organização da produção que revolucionaram o mundo industrial no início do século passado, levando a produção de automóveis a atingir números até então inimagináveis. Assinale a alternativa que aponta uma das inovações por ele introduzidas. Então fala assim, estudo dos tempos e movimentos. Não, o estudo de tempos e movimentos é uma iniciativa que você vai sempre pensar no Taylor. Então está te perguntando sobre a abordagem clássica, está te perguntando sobre a administração científica, está falando de estudo de tempos e movimentos, é Taylor. Separação da concepção da execução no processo de trabalho. Isso também é uma característica do Taylor. Então, o Taylor entende que o chefe pensa e o operário produz. Ele separa essa execução do planejamento. Seleção científica do trabalhador também é uma característica do Taylor. Ele entende que a gente tem que escolher o trabalhador da melhor forma possível, com as características mais próximas daquilo que ele precisa fazer, né? Então, altura, peso, quanto ele consegue carregar, de acordo com a atividade. D. Levar a tarefa ao trabalhador. Essa sim é uma característica que é específica do Ford. Então, embora o Ford esteja inserido na administração científica, a esteira, né, a linha de montagem correndo, o funcionário parado e o produto correndo perto dele, nesse caso dele era o carro, é uma característica de uma atividade que foi inovada pelo Ford. E sistema de remuneração por peça, também não, a gente vê lá o Taylor falando de pagar pela produção, né? Mas aqui não tem característica também do Ford, tá? Então, por isso que eu resolvi trazer essa questão, exatamente porque você vai vendo que, assim, às vezes eles trabalham o mesmo período, da mesma teoria, mas eles querem que você saiba o que é de cada um dos autores. Próxima questão, aqui ele já busca saber quais são os nomes dos autores das duas teorias que fazem parte da abordagem clássica. Então, olha, a moderna administração surgiu no início do século passado, quando dois engenheiros publicaram suas experiências. Um era americano, então ele quer saber qual é o nome do autor que era americano e que veio a desenvolver a Escola de Administração Científica, Taylor. O outro era francês, que veio a desenvolver a chamada Escola Clássica de Administração. Tá vendo que aqui ele já volta para a clássica? Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Então, a gente está falando do Taylor e do Fayol, tá? Ficar sempre de olho, então, aí nas características da teoria,
para o autor, saber que o Taylor é da administração científica, que o Fayol é da clássica, que o Ford também está na administração científica, mas não é o nome de ícone da administração científica, apesar dessa banca gostar muito de perguntar a Ford, a entender aí quais são esses nomes. A título de curiosidade, quando a gente fala aqui desse Gilbreth, a gente também está falando de administração científica, tá? O Peter Drucker não, a gente já está falando de período neoclássico, que não cai nessa prova, e os demais estão tudo corretos. Também são nomes da administração dentro da teoria clássica. Próxima questão vai te perguntar sobre os princípios do Fayol. Olha, gente, o Fayol criou 14 princípios, tem que saber. Os 14 princípios, eles sempre caem em prova. Assim, é difícil você ver uma prova que não tem perguntando sobre o princípio de Fayol. Então, tem que saber quais são os 14. Porque nesse caso aqui dessa questão, o que eles estão fazendo? Eles jogaram vários nomes e querem que você fale qual é princípio e qual que não é. Então, não adianta você querer interpretar, porque se você não conhece os princípios, você não vai responder. Então, tem que conhecer os 14. Mas também é um tópico assim que você acha facilmente em qualquer lugar. Dentro das nossas aulas gravadas você consegue, mas você também consegue na internet, jogando lá 14 princípios de Fayol, você identifica todos eles. Então, olha só, verifique as alternativas a seguir e assinale a que exibe somente princípios gerais da administração, segundo Fayol. 1. Divisão do trabalho. Sim, a divisão do trabalho é um princípio do Fayol. Liberdade e responsabilidade. O princípio do Fayol não fala de liberdade, fala de responsabilidade e fala de autoridade. Unidade de comando também é um princípio do Fayol. Remuneração de pessoal também. Descentralização não. O Fayol fala de centralização, por isso até que a gente está falando aqui de unidade de comando. Quer dizer, eu estou falando que as pessoas respondem a um chefe, né? Porque o Fayol fala um pouco diferente do Taylor. O Taylor fala de supervisão funcional, ele distribui a chefia. O Fayol não, ele fala da unidade de comando, unidade de direção, então ele é bem centralizado. E ordem, que é? Então a resposta correta são as afirmativas 1, 3, a 4 e a 6. Letra A. Essa questão foi um pouco polêmica, porque as pessoas questionam a pergunta, porque dentro da resposta você tem um conhecimento que não é do Fayol e nem é do Taylor, e a pergunta junta essas duas coisas. Vamos entender o seguinte, a pergunta não está afirmando que as funções são do Fayol, ela está falando que ela é baseada, tá? Então não está errada. Ela só foi mal formulada, vamos dizer assim. Então, ó, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Baseada nos estudos de a administração é o processo de... E aí eles colocam as 4 alternativas, que são as funções da administração. E ele fala que é sobre o uso de recursos com a finalidade de alcançar os objetivos da organização. Bem, na administração, o conceito de administrar é basicamente isso, né? Cuidar para que pessoas que são recursos humanos trabalhem os recursos materiais, financeiros, tecnológicos, de informação para alcançar resultados e assim levar a empresa a atingir seus objetivos. Ele fala aqui das funções, até te dar uma dica que ele fala que é o processo. E quais são as funções administrativas que a gente tem atualmente? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Ela até cai no tópico 2.1 do edital. Então aqui ele quer saber qual é o autor cujas funções anteriores levaram às funções atuais, porque foram baseadas. Então, é o Fayol,
mas a gente tem que procurar aonde estão as funções corretas, né? Então aqui, orçar não é, cortar também, direcionar não, pesquisar não, né? Demonstrar também não. Então ele coloca aqui, o único lugar em que ele te coloca a alternativa, que estão as funções corretinhas, é a questão C, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então é uma questão que mesmo que você ficasse na dúvida, será que eles querem as antigas, as novas? Não tem as antigas. E todas as outras alternativas não têm função, tá? Então a alternativa correta é a C, que é o FAIOL. Só lembrando lá que as funções do FAIOL, na época do FAIOL, eram previsão, organização, comando, coordenação e controle. É o famoso PO3C, tá? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, se estiver te perguntando quais são as funções do FAIOL, é um pouquinho diferente aí, é isso que eu tô te falando agora. Bem, com relação à abordagem clássica, eu te recomendo ainda estudar alguns pontos, como, por exemplo, entender um pouquinho da teoria do Taylor, o que ele fez com a divisão do trabalho, com a especialização, com o estudo dos tempos e movimentos. São pontos que são importantes de você interpretar, entender quais foram as críticas feitas, né? Que era uma abordagem muito mecanicista, que enxergava as pessoas como engrenagem, que tinha uma abordagem de sistema fechado, não tinha interação com o meio ambiente. São pontos que valem a pena, assim, você dar uma estudadinha para se preparar para essas questões. Agora a gente começa a falar da segunda teoria que é cobrada, que é a burocrática. A teoria burocrática, ela faz parte da abordagem estruturalista, mas ele não te pede a abordagem estruturalista, ele só te pede a teoria burocrática. Então, na abordagem estruturalista, você tem teoria burocrática e a teoria estruturalista. Ela não é cobrada, só estão cobrando a teoria burocrática, tá? Então, olha só, a pergunta fala assim: segundo o conceito popular, a burocracia é entendida como uma organização onde a papelada se multiplica e se avoluma, impedindo soluções rápidas e eficientes. Para Max Weber, é exatamente o contrário. A burocracia é a organização eficiente por excelência. Verifique as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta características de burocracia segundo Weber. Um ponto que é importante a gente saber, pessoal, normalmente a gente vincula o termo burocracia a algo moroso, que passa num monte de lugar, que realmente leva muito tempo, complicado, né? Que fica nesse vai e vem. Mas isso não é o conceito de burocracia da nossa teoria. O Max Weber, quando ele propôs a burocracia lá nos estudos da sociologia, ele propunha algo que falava de despersonalizar para que a pessoa não tivesse sendo tratada porque, eu gosto de você, eu vou te dar um cargo. Né? Então, falava muito da meritocracia. O que é essa meritocracia? É exatamente o que você está fazendo agora, tentando se preparar para passar num concurso. Passa quem fez mais pontos, né? Não passa quem é o mais legal, não passa quem é amigo da banca, passa quem fez mais pontos. Isso é meritocracia, pelo mérito. O Weber falava de profissionalização, ou seja, as pessoas tinham que ser profissionais para trabalhar. Até a partir daí que a gente fala muito da administração. O Weber fala da impessoalidade, né? Então, não sou eu, é o cargo. Isso tudo está ligado ao Weber. Está tudo por escrito, está escrito de acordo com o que é feito. Não ao que a gente chama de disfunção. A gente vai ver daqui a pouco, as disfunções são a burocracia sendo mal utilizadas. Então, ele quer saber aqui quais são as características que estão relacionadas à burocracia. Olha, caráter legal das normas e procedimentos está correto. É uma questão que o Weber trabalha muito. As normas, os procedimentos precisam ser legais, tem que estar tudo escrito, né? Caráter formal das comunicações também, ele diz que tem que estar escrito, tem que ser algo formal, né? Não pode ser nada pessoal. Caráter racional e divisão do trabalho. Também, o Weber fala muito de racionalidade, fala da divisão do trabalho,
Tanto que para alguns autores, tipo o Sobral, a burocracia entra junto com a teoria clássica e administração científica lá na escola clássica, né? Muitos autores separam isso, mas alguns juntam eles. Por isso, porque eles também falam de divisão do trabalho, também falam dessa questão. Impessoalidade nas relações, exatamente, né? Ele enxerga que é importante isso, que você não trate nos cargos, dentro de uma atividade de uma organização, é o cargo e não a pessoa, né? Você não pode querer privilegiar uma pessoa porque você gosta dela. Hierarquia de autoridade, exatamente, e a gente identifica muito essas características da autoridade até hoje nas empresas. Você chega na sala do chefe, a cadeira é mais alta, às vezes são os crachás que têm cores diferentes, às vezes o tipo de uniforme que é diferente, né? Onde você, de fato, especifica qual é o posto de cada um, demonstra isso nas características dos funcionários. Então, a gente está falando que todas as afirmativas estão corretas. Essa questão é interessante e, assim, eu tenho visto muita questão da IBFC em que eles colocam todas as frases certas. Eu não sei se é para deixar a pessoa meio perturbada, de falar assim, gente, mas tá tudo certo. Será mesmo, né? Mas, assim, eu tenho visto muito as questões deles, muitas com todas as frases certas. Agora, a vantagem dessa questão é que você consegue estudar burocracia, às vezes numa questão só você já sabe praticamente tudo que a burocracia fala, né? Só entendendo cada uma dessas frases. Bem, aí aqui a gente já vai passar para a questão de sistemas, mas antes de eu falar dos sistemas, eu queria só te lembrar que a burocracia também tem as suas disfunções. Então, lembrar disso, se te perguntar não da característica e sim das disfunções, entender que as disfunções é exatamente quando eu faço o contrário daquilo ali. Quando eu não consigo atender bem o meu cliente, porque eu dou mais atenção às regras do lugar, né? Então tem muita regra, tem muita norma. Quando eu demoro demais para atender, quando eu exijo muitas etapas, tudo isso, essa morosidade que acaba acontecendo, aí são consideradas as disfunções, ok? Bem, a teoria dos sistemas, ela já é uma teoria mais moderna, é a teoria que antecede a última que é estudada dentro da administração, que é a contingencial, que não foi colocada na prova, mas a teoria dos sistemas já é uma teoria que tem uma visão moderna, diferente das teorias anteriores que a gente trabalhou, porque a gente costuma dizer que ela já enxerga, ela tem uma abordagem de sistema aberto. Ela já enxerga o meio ambiente. As organizações, elas vivem inseridas no ambiente. Então, a gente tem que saber quem que é o nosso fornecedor, quais são as características desse fornecedor, os pontos fortes, os pontos fracos, quem que é meu concorrente, características dele, o meu cliente, quem são as entidades que vão vir me regulamentar, que vão vir conferir se eu estou fazendo bem o serviço. Tudo isso é importante. Mas nas teorias anteriores, principalmente quando você estuda a clássica, você vê que isso não existia. Por quê? Boa parte dessa característica é porque aquilo que eles produziam era vendido. Eles não tinham que se preocupar, né? Toda a oferta, como ela era menor que a demanda, tudo que se fabricava vendia, né? Então, não tinha muita preocupação com o meio ambiente, em fazer igual ao concorrente ou melhorar o que eu faço com relação ao meu concorrente, entender o que o meu cliente deseja, saber que eu preciso me preocupar com qualidade e coisa desse sentido. Então, a teoria dos sistemas, ela começa a trabalhar a organização inserida no ambiente e ela enxerga a organização como um sistema. Então, para a teoria dos sistemas, alguns pontos que são importantes você saber. Tanto a organização é um sistema, quanto ela está inserida num sistema maior, que são, por exemplo, as cidades, ou quando a gente fala assim, um sistema financeiro, né, o sistema de transporte, né, são características específicas de um sistema onde aquela empresa está inserida. E dentro da empresa você também tem sistemas menores, né? Por exemplo, os departamentos, alguns processos. Então, a gente tem sistemas inseridos dentro de sistema.
Para ficar fácil de você entender isso, lembra do corpo humano. Você tem desde um conjunto de células que formam o órgão. Aquele órgão, por exemplo, o estômago, ele fica dentro de um sistema digestório, né, que está no seu corpo. Então, a gente pode considerar que você é um sistema, o sistema digestório é outro, que é menor um pouco, o seu estômago é um órgão que é um sistema também um pouco menor. Qual que é a característica, então, de um sistema? Ele tem entrada, transformação e saída. Entra recurso, pode ser humano, material, financeiro, informação. Aquilo é transformado e sai. Sai o quê? Um produto ou um serviço, por exemplo, que a minha empresa vai vender. Mas pode ser um produto semi-acabado que vai para outro departamento, ok? O futuro de um hospital passa por um permanente aperfeiçoamento de sua estrutura, criação de setores com avançadas tecnologias, sendo as internações cada vez mais de menor permanência e os serviços com elevado nível de automação. Para tanto, a otimização de sistemas de informação cada vez mais eficientes é um excelente aliado. Com base no tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa incorreta. Então, olha só. Através de um sistema de informações interligado, o setor de atendimento ao público deve ser capaz de registrar a entrada de novos pacientes no hospital, verificar a continuidade do atendimento até sua saída, a qual deverá ser registrada no sistema pelo setor de cobranças. Eu te falei exatamente de um funcionamento de um sistema. Entra, transforma, sai. E ele está te falando que esse sistema de informação, ele precisa acompanhar quem entrou no hospital, qual foi o público, até quando ele ficou ali, o que aconteceu com ele. E quando ele sai, o sistema de cobrança vai cobrar tudo que ele utilizou, o material, se ele usou remédio, quanto custou, né? Então, ou se vai para o plano de saúde cobrar, vai cobrar do plano de saúde. Então, é um sistema funcionando, a questão está certa. Um eficiente sistema de informações deve permitir, por quem de direito, o fácil acesso aos dados do paciente para gerar registros variados. Então, olha só, novamente eu estou falando de um sistema funcionando. Pega dado, transforma em quê? Em registros variados, aquilo que eu necessito. Eu pego o dado e transformo em registro. Um sistema de informação é exatamente isso. É um sistema que pega dado e transforma em informação. A título de curiosidade, se esse sistema de informação for para tomada de decisão, se essas informações geradas é para tomar uma decisão, a gente chama de sistema de informação gerencial. A melhora na integridade da informação reduz os erros de transcrição e a duplicação de entradas, apesar de não interferir na manipulação dos procedimentos médicos. Pensa comigo, se eu estou melhorando a integridade da minha informação e com isso eu estou diminuindo os erros de transcrição e estou diminuindo a duplicação de entradas, de dados e coisa e tal, será que isso não vai interferir na manipulação dos meus procedimentos? Claro que vai. O sistema com a entrada melhor, a saída vai ser melhor. Se eu utilizo uma farinha de qualidade, o meu bolo vai sair de qualidade. Agora, se eu utilizo uma coisa ruim, vai sair algo ruim. Um dos objetivos do sistema de informações hospitalares é dar o melhor suporte possível ao atendimento do paciente e registrar informações fidedignas para uma melhor avaliação e controle por parte da administração. De novo, um sistema funcionando. Eu vou inserir dados para que esses dados possam me auxiliar no meu processo de administração. Então, aquilo que a gente considera como alternativa incorreta, a letra C. Já aqui, a pergunta é um pouco mais simples,
mas aquela pergunta anterior era interessante para você entender como que um sistema funciona, porque pode ser que não caia como um sistema de informação, mas caia como um sistema de dentro de uma empresa. Então essa pergunta já é mais simples, olha, ao conjunto de partes integrantes e interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função, dá-se o nome de sistema. Então, sistema nada mais é do que isso, partes que são interdependentes. Você consegue imaginar o seu sistema digestório funcionando sem um dos órgãos? Não. Então, eles são interdependentes e que trabalham juntos, né, formando um todo para alcançar um determinado objetivo. Sempre vai buscar isso, né, chegar num determinado objetivo. Ok? Bem, com base nisso, a gente termina as funções, as teorias, e eu queria falar com vocês agora um pouquinho sobre as funções. Funções também são pontos do edital que são fáceis e que te ajudam aí a garantir alguns pontos mais tranquilamente. Quais são as funções atuais? Então, eu falei com você que o FAIOL tinha o PO3C, né? Então, essas funções foram sendo adaptadas, melhoradas, e numa teoria que não cai na prova de vocês, chamada neoclássica, as funções são trabalhadas tal qual elas estão hoje. As funções, então, são planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso também tem que saber, tá, gente? São 4 palavrinhas só. Basicamente, todo o trabalho do administrador é focado nessas 4 funções. Essas 4 funções, elas não acontecem de maneira isolada. E porque elas não acontecem de maneira isolada, eu não consigo só planejar, só organizar, só dirigir, só controlar. Elas são chamadas de processo. Por que é processo? Porque elas acontecem juntas ao mesmo tempo. Então, você vai ler lá no item do edital que chama processo administrativo e depois, item 2.1, as funções do administrador. Então, o que ele quer saber aqui? Que você leia a frase e identifique qual é a alternativa que vai responder a essa lacuna. Então, qual é a função que toma no presente decisões que vão afetar o futuro para reduzir a sua incerteza? É o planejamento. Planejar é aquilo que você faz dentro da sua casa, né? Vou fazer uma viagem em julho do ano que vem. Como que eu posso fazer para fazer essa viagem? Eu tenho que organizar toda a minha bagagem. Então, você está planejando quais são os materiais que você vai levar. Eu tenho que definir quanto de dinheiro eu vou gastar. Você precisa planejar como que você vai juntar esse dinheiro. Para onde você vai? Eu estou aqui hoje, vou para algum lugar. Eu estou planejando o destino. Então, eu vou tentar diminuir ao máximo as minhas incertezas, né? Eu não posso simplesmente falar, roleta russa, vou chegar no aeroporto, pegar a primeira passagem e vou viajar. Deve até ter gente que faz, né? Mas não é algo que você vai reduzir as suas incertezas. Pode ser que você caia num país, numa cidade, ou alguma coisa assim que não te interessa, que não esteja bem e por aí vai. Então, o planejamento consiste nesse processo de você identificar todos os pontos necessários para que a sua incerteza seja reduzida. Nessa questão aqui, ele te dá algumas características do planejamento e quer saber o que não faz parte dele. Então, olha, planejamento é uma atividade sistêmica que visa de forma organizada prever os recursos necessários para serem utilizados no momento certo e da maneira correta, para atingir resultados desejados. Como diversas áreas da organização trabalham de forma integrada para atingirem o mesmo objetivo, assinale a atividade básica abaixo que não faz parte do planejamento. Então, a avaliação das condições atuais é parte do planejamento. Para eu saber se eu tenho dinheiro para ir fazer a minha viagem, eu tenho que saber quanto eu tenho hoje e quais são as condições de juntar dinheiro que eu tenho. Né? Se eu estou desempregado, eu já tenho um pouco de limitação. Como que eu vou juntar esse dinheiro? Não, mas eu vou receber de uma herança. Então, eu estou vendo quais são as minhas condições atuais. Problemas de previsão.
Também eu preciso identificar quais são os meus problemas em cima dessa minha previsão. Coleta e análise de dados. Também eu tenho que buscar quais são essas informações. Coordenação de planos. Imagina, eu vou daqui até um país que eu tenho que fazer 3 escalas. Eu tenho que coordenar como que isso vai ser feito, qual é o voo que eu vou pegar para não correr o risco de perder o avião e por aí vai. Então, o que não faz parte aqui do planejamento é a execução de controles. Executar controles faz parte do controle, quando eu vou identificar se o que eu planejei está acontecendo de forma correta. Além dessas informações sobre o planejamento, é interessante a gente conhecer tanto para a questão do planejamento, que embora não tenha sido falado sobre planejamento estratégico, está inserido no planejamento, então pode ser cobrado, e também faz parte do conhecimento de estrutura organizacional, que também está no edital de vocês. Então é saber que o planejamento ele ocorre em 3 níveis hierárquicos. A gente tem os níveis hierárquicos dentro de uma empresa distribuídos assim. O primeiro nível, lá em cima, é o nível institucional, onde está o diretor, o presidente. Esse cara, ele vai enxergar a empresa como um todo, tomar decisões com base na empresa toda, decisões de longo prazo, vai fazer planejamentos longos, que envolvem a empresa toda e planejamentos que acabam sendo muito complexos. O segundo nível é o nível intermediário. O nível intermediário, ele é composto dos gerentes, são aquelas pessoas que cuidam dos departamentos. Então, é aquele cara que vai fazer um planejamento de médio prazo e é um planejamento que envolve aquele departamento, tá? Então, aqui a gente está falando de um planejamento que é um pouco mais detalhado do que o estratégico, mas que ainda não é todo detalhado. Normalmente, o planejamento tático desse nível intermediário tem a duração de 1 ano. E depois disso, a gente tem o planejamento operacional. O planejamento operacional, ele acontece no nível operacional, onde estão os supervisores. Então, o supervisor é aquele que vai coordenar as atividades dos funcionários que estão abaixo dele. E aí a gente está falando de um planejamento que é mais detalhado. Porque, por exemplo, se eu sou um supervisor de vendas, eu vou falar da supervisão daqueles vendedores, aonde que eles vão aquela semana, quem que eles vão visitar, como que eles vão, qual a rota que eles vão seguir. Então, é um planejamento detalhado, é um planejamento de curto prazo. Normalmente a gente está falando ali de atividades, semanais, no máximo mensal, diária às vezes, e envolve só aquela atividade. Então, é lembrar desses 3 níveis hierárquicos, estratégico ou institucional, intermediário ou tático e o nível operacional, porque isso pode cair tanto em estrutura organizacional quanto em planejamento, tá? Então, olha, a pergunta fala assim: dentre os principais processos administrativos está o planejamento. Podemos dividi-lo em estratégico, operacional e tático. Eles colocaram fora de ordem, tá? Estratégico, tático e operacional. Baseado no tema, leia as sentenças abaixo. Atribua valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. Então, olha, o planejamento estratégico define a relação desejada da organização com seu ambiente. É o processo onde são definidos os objetivos. Sim, tá certinho. O planejamento operacional define as atividades e recursos necessários para a realização dos objetivos. Também, a gente está falando de algo mais detalhado, No planejamento estratégico eu vou definir meu objetivo. No operacional, eu vou definir quais são os recursos que eu vou utilizar. Lembrando, quais são os recursos de uma empresa? Humanos, que eu já te falei aqui, materiais, às vezes de tempo, de informação, mercadológicos. Tudo que a empresa usa para transformar.
Nessa pergunta, ele já quer saber sobre a organização. Então, planejei, agora eu vou organizar. O que é o organizar? Eu fiz meu planejamento, agora eu preciso distribuir, por exemplo, as atividades que eu planejei, os recursos que eu planejei, financeiros, humanos, materiais. Então, nessa distribuição, eu estou falando de organização. Pensa num time de futebol. O técnico, ele planeja como é que vai ser aquele jogo e depois ele organiza. Qual que é a organização do técnico? Ele vai definir qual que é a camisa que eles vão usar, por exemplo. Ele vai definir quais são os jogadores que vão jogar, quem que vai ficar como reserva, quais são os papéis de cada um daqueles jogadores. Isso é uma organização. Organizar é o processo de dispor de qualquer coleção de recursos ou conjunto de partes em uma estrutura, classificação ou ordem. Um conjunto de partes ordenadas ou classificadas é um conjunto organizado. O processo de organização compreende algumas etapas ou decisões principais. Leia abaixo alguma dessas etapas dentro deste processo e assinale a alternativa incorreta. Então, olha, ele fala de desenhar a estrutura organizacional. Eu estou definindo, distribuindo a minha estrutura organizacional, definindo os recursos para aquela estrutura, as pessoas daquela estrutura. Adotar preferencialmente em relação aos demais o critério de departamentalização geográfica. Está errado. A departamentalização, ela faz parte da organização, quando eu crio os departamentos da minha empresa. Mas não existe preferência para tipo de departamentalização. A gente vai falar de departamentalização daqui a pouquinho. Não existe preferência para um tipo de departamentalização. Eu escolho ela de acordo com a minha necessidade da empresa, tá? Então, essa é a questão que está errada. Dividir o trabalho de acordo com os critérios mais apropriados para a realização dos objetivos. Sim, tá certinho. Falei que vocês que organizar é dividir o trabalho, distribuir esses recursos, e definir as responsabilidades pela realização do trabalho e os níveis de autoridade. Também faz parte da organização. Eu estou distribuindo os recursos humanos, ok? Próxima pergunta. A administração tem 4 funções principais: planejamento, organização, direção e controle. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase a seguir. A função é a metodologia administrativa que, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a finalidade de realimentar com informações os tomadores de decisão, de forma que possam corrigir ou reforçar esse desempenho para assegurar que os resultados estabelecidos pelo planejamento sejam alcançados. Bem, então se eu estou falando de alcançar os resultados, eu estou falando de controle. Antes do controle, eu tenho a direção. Eu planejei, distribuí, organizei, vou dirigir. A direção, ela está relacionada ao contato que eu tenho com o meu funcionário, as instruções que eu dou para ele, como eu vou motivá-lo, como eu vou ensiná-lo, se há necessidade de repreendê-lo, como que eu vou fazer. Isso faz parte da direção. Depois disso é o controle. O controle é quando eu vou verificar se aquilo que eu planejei está saindo correto. Então, é lembrar que o controle ele tem 4 etapas que são importantes. Primeiro, para eu verificar se aquilo que eu planejei está saindo de acordo, eu tenho que saber qual é o meu padrão. Então, eu defino um modelo em que eu falo assim, é assim que tem que ser, Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, por exemplo, estar com a mãe em casa quando era criança. Vamos fazer brigadeiro. Aí vai enrolar os docinhos. A mãe fala, esse está muito grande, esse está muito pequeno. Então, tem ali um padrão. Qual que é o modelo? Qual que é o tamanho? A definição do padrão. Depois que eu defino o padrão, eu vou sempre observar o que está acontecendo. Para eu saber que aquele brigadeiro está pequeno, eu tenho que olhar para ele. Eu vi, olhei, comparei, Então, a terceira etapa, o que é? Comparar. Eu tenho o modelo, olho para o atual, comparo com o que eu planejei. Tá diferente? O que eu preciso fazer? Tomar uma ação corretiva. Então, eu preciso corrigir, diminuir, aumentar. Então, são as 4 etapas do controle. Primeiro, eu planejo o modelo dele. Depois, eu observo o que eu estou fazendo.
Depois disso, eu comparo os dois e, se for necessário, eu tomo uma ação corretiva. Essas são as 4 etapas do controle, e o controle ele vai sempre buscar identificar o que foi planejado para verificar se a gente está alcançando os nossos objetivos. Se não tiver, a gente vai ter que voltar para o rumo, né? Pensa no jogo de futebol de novo nessas 4 funções. O técnico planejou o jogo, organizou o jogo distribuindo os jogadores, ele dirige os seus jogadores, né? Ele grita lá com eles, informa, fala onde que eles têm que ir, vai mais para esse lado, volta de cá, tá muito recuado. Ele vai dando essas instruções. Ao mesmo tempo, ele está controlando o jogo. Se for preciso, tá perdendo de 3-0. Se for preciso, o que ele vai fazer? Ele vai voltar lá no planejamento. Ele vai mudar um jogador. Então, ele vai trabalhar, ele vai organizar de novo. Ele vai tirar aquele, vai mexer no planejamento dele. Aí, ele vai informar para esse que está entrando, dirigindo. Percebe como as 4 funções acontecem ao mesmo tempo? Por isso que a gente chama de processo. Então, aqui, ele está te falando de controle, porque ele está falando de todas as etapas que eu preciso cumprir para verificar se o que eu planejei está sendo alcançado. Próxima alternativa também fala de controle e ele fala exatamente dessas etapas que eu trabalhei com vocês, essas 4 etapas do controle. Então, olha, leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 1. O controle informa o sistema sobre seu desempenho em comparação com os objetivos. Sim, eu comparo com o que eu planejei. 2. O controle informa o sistema o que deve ser feito para assegurar a realização dos objetivos. Então, olha só, a gente está falando de que se eu estou com um processo em que eu fiz um planejamento e está saindo diferente, volta lá naquele brigadeiro. O brigadeiro, ele tá menor, então eu estou informando o que eu preciso fazer, né? 3. Controlar consiste em manter um sistema dentro de um padrão de comportamento com base em informações contínuas sobre o próprio sistema e o padrão de comportamento. Sim, eu estou mantendo esse sistema, informando se ele continua de acordo com o planejado. Então, todas as alternativas estão corretas. Mais uma vez, aquilo que eu falei com vocês, eu tenho visto muitas questões dessa banca em que eles pegam todas as alternativas e colocam elas corretas. Próxima etapa. Aqui a gente junta todas as funções e ele quer saber o que está certo, né? Planejamento é o processo de definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização. É também o processo de distribuir os recursos disponíveis segundo algum critério. Aí ele está misturando. Ele falou de planejar e de organizar, né? 2. Direção. É o processo de acionar os recursos que realizam as atividades e os objetivos. Eu vou lá falar com o meu funcionário, instruí-lo, motivá-lo. 3. O controle é o processo de assegurar a realização dos objetivos e identificar as necessidades de modificá-lo. Tá certo, né? Então, a gente tem as alternativas 2 e 3 que estão corretas, tá? A partir daí, eu vou trabalhar com vocês um outro tópico que fala da estrutura organizacional. A estrutura organizacional, gente, ela é muito grande. Quando você fala de estrutura, eu posso estar falando de departamentalização, eu posso estar falando das ferramentas, eu posso falar dos tipos de estrutura da minha organização, eu posso estar falando de centralização e descentralização e delegação. Eu posso falar de processo de Lean Startup, ele é enorme, é um tópico que pode ser trabalhado um monte de coisa, né? Da forma como ele é generalizado ali, dá para focar num monte de lugar. Então, eu trouxe para vocês algumas informações que podem ajudar aí você no estudo, mas precisa aprofundar um pouco mais, tá? Então, a primeira delas, a gente está falando sobre o organograma. O organograma é o desenho da minha estrutura organizacional. Então, se eu estou falando de estrutura, um ponto que é importante é o organograma, que é esse desenho de como a minha organização está estruturada, tá? Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.
Toda empresa possui uma estrutura organizacional composta de cargos e de órgãos representada pelo organograma. Ok. O organograma é dividido em diferentes níveis hierárquicos que determinam a autoridade e a responsabilidade de cada cargo. Ok. A descrição de cargo representa o elenco das tarefas que deverão ser executadas pelo ocupante do cargo. Ok também. Então, ele está te mostrando como que uma estrutura é dividida. Há todas as alternativas corretas. Aqui, ele já te pede sobre a departamentalização. Lembra que eu falei que organizar é departamentalizar também? O que é departamentalizar? Criar departamentos. E existem várias maneiras de eu criar meus departamentos. A mais conhecida é a que a gente chama de funcional. A departamentalização funcional, eu distribuo os meus departamentos de acordo com a especialização, com as funções. Então, você vai ver um departamento de vendas, um departamento de compras, um departamento de logística, de produção, de RH. Isso é uma departamentalização funcional. Mas existem outras departamentalizações conhecidas que podem ser solicitadas, né? Então, precisa pegar dentro do seu conteúdo e conhecer todas as departamentalizações. Existem vários autores que trabalham aí, mas a maioria deles trabalha com os conceitos muito próximos, tá? Então, ele te pergunta o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de departamentalização que leva em conta a especialização técnica dos ocupantes dos cargos e seus conhecimentos. Exemplos: departamento financeiro, departamento de vendas, departamento de contabilidade, etc. Então, ele está falando de uma departamentalização funcional, especialização pelas funções, tá? Agora, só para eu entender as outras que estão aqui, a departamentalização por processo é quando eu distribuo em um processo. Então, quando você for estudar processo, que cai na prova, você vai enxergar que são etapas, né? Então, se eu vou construir, entregar essa camisa, para fazer essa camisa, eu preciso fazer o quê? Primeiro, pegar um molde, depois eu vou cortar, depois eu vou costurar, depois eu vou ensacar, aí eu vou vender. Então, eu tenho um processo, todas as etapas, né, que eles vão seguir ali. A departamentalização por produto é quando eu distribuo a minha empresa de acordo com o produto fabricado. Então, se eu estou falando de uma empresa que faz muitos produtos diferentes, né, vamos imaginar a Unilever se ela fosse só uma empresa, não aquele grupo grande. Ela faz sorvete, ela faz sabonete, ela faz sabão em pó, ela faz shampoo, ela faz extrato de tomate. Então, não dá para, num único departamento, trabalhar tudo isso. Eu precisaria fazer o quê? Um departamento para sorvete, um departamento para sabonete. Então, eu estou distribuído por produtos. Quando você chega num supermercado, você vê bastante da departamentalização por produto acontecer. Você sabe exatamente aonde aquele determinado produto está, conhecendo cada uma daquelas gôndolas que estão ali, né? Pensando assim, na própria avenida do supermercado, né? Quando você olha assim, você já sabe tudo que está naquelas prateleiras. Porque tudo que é relacionado a biscoito está aqui. É como se fosse uma galeria, né? Tudo que é relacionado a produtos de higiene pessoal está ali. Então, ele é bem departamentalizado por produto, tá? Todo supermercado. Não fica tudo misturado, você já sabe exatamente onde você vai. A departamentalização por cliente, ela é bem parecida com a do produto, com a diferença que é o cliente que é o foco, né? Então, se você chega, por exemplo, numa loja de departamento, você vai saber que tem roupas para mulheres, roupas para homens, roupas para as crianças. Fica tudo separado. Então, ela é departamentalizada pelo cliente. O tipo de cliente, né? E o tipo de cliente não tem necessariamente que ser só homens, mulheres e crianças. Podem ser, por exemplo, idosos e para pele madura, para pele nova. Pode ser, por exemplo, um produto para pele negra, um produto para pele branca. Pode ser um produto para pessoas altas, pessoas baixas, né? Pode ser qualquer critério que vai definir o tipo de cliente, tá? E a departamentalização geográfica é uma departamentalização
que já fala da localização. Por exemplo, os bancos trabalham um pouco isso. Você tem agências distribuídas ao longo da cidade para facilitar o cliente dele, né? Às vezes até para entender a necessidade daquele cliente. Em grandes cidades, você vai ter os bancos que trabalham os clientes, que é também uma departamentalização que ele faz, os clientes que ganham mais, aquele determinado banco vai estar em determinados bairros, né? Ele se distribui para aquele bairro e por aí vai. Existem outras? Existe. Você tem departamentalização por projeto, você tem departamentalização matricial, tá? Precisa terminar esse conteúdo e dar uma aprofundada nele no caso de cair. Próxima pergunta. Ele já vai trabalhar a questão da centralização e descentralização. Então, também é uma maneira de estrutura organizacional que eu preciso cogitar que caia na prova. Centralizar é quando eu levo o poder o máximo possível, né, essa tomada de decisão o máximo possível, para o topo da hierarquia. Descentralizar é quando eu levo o máximo possível essa tomada de decisão para as bases da hierarquia. Tem vantagem para uma e para outra. Pensa comigo. Na centralização, se a decisão é tomada mais no topo, eu enxergo a empresa como um todo, então eu sei quem precisa mais, quem não precisa. Na hora de tomar uma decisão, é mais fácil, né? Em contrapartida, eu não estou lá na situação acontecendo, então pode ser que eu não tenha a visão que o cara que está lá tem. Então, na descentralização, eu tomo uma decisão que é mais coerente com a minha necessidade, porque eu estou mais perto dela. Em contrapartida, eu não conheço o todo, eu não sei se tem alguma coisa que é mais urgente. Normalmente, os gestores de topo de linha são mais bem preparados do que os gestores de base de linha, né? Em questão de treinamento, de conhecimento e por aí vai, tá? Então, olha, considerando os aspectos das estruturas no que referem à distribuição do poder nas organizações, a descentralização tem como vantagem indivíduos mais preparados? Não, normalmente os mais preparados estão nos níveis hierárquicos mais altos, pelo menos é o que se imagina, tá? Decisão tomada por quem tem uma visão global, geral da organização? Também não. Quem tem uma visão global é quem está mais lá em cima. Quanto mais em cima, o cara vê mais todos os departamentos. Uniformidade nas decisões? Também não. Quantas vezes você vê dentro de um departamento um gerente tomando uma decisão totalmente diferente do gerente do outro departamento, né? Porque cada um acaba fazendo o que acha melhor. Quando a decisão é tomada no topo, aí sim existe uma uniformidade, porque eu tomo uma decisão lá em cima que vai descer igual para todo mundo. Decisão tomada por quem vivencia a situação, exatamente. É essa pessoa, quem tá lá dentro, perto da cena. É ele que sabe se precisa daquela peça ou não. É ele que sabe se aquela máquina tem importância ou não, né? Então, a decisão mais próximo da cena, tá? E aí, a gente vai partir para um próximo tópico em que eles falam de cultura organizacional e clima organizacional. Cultura e clima é interessante você conhecer os conceitos, conhecer, por exemplo, quais são os níveis da cultura, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas aprofundar um pouco mais nesse tema, tá? Então, ele quer saber o seguinte: leia a sentença e preencha a lacuna corretamente. O que constitui um conjunto de normas e valores comuns compartilhados pelas pessoas de uma organização? Compõe a base do comportamento humano colaborativo, a maneira pela qual as pessoas são escolhidas, desenvolvidas, estimuladas e recompensadas na organização. Isso é cultura organizacional. A cultura organizacional, ela vem dos seus fundadores, né, que trazem esse conjunto de valores, de normas e vão compartilhar, mas ela também é aceita pelas pessoas que estão ali, né? Porque elas também fazem parte daquela empresa, tá? Então, cultura organizacional. Uma das definições para cultura organizacional é
a maneira costumeira ou tradicional de pensar e fazer as coisas, que é compartilhada por todos os membros da organização e que os novos membros devem aprender e se concordar para serem aceitos no serviço da organização. Aliás, devem aprender e concordar para serem aceitos no serviço da organização. Sendo assim, toda cultura organizacional se apresenta em 3 diferentes níveis. Assinale a alternativa que contempla as afirmações corretas. Então, ele está falando dos 3 níveis da cultura organizacional. A cultura organizacional, ela é composta, primeiro, pensa num iceberg. Num iceberg, aquilo que você vê, né? Porque um iceberg, você vê a pontinha dele, ele está um monte para baixo da água, né? Então, aquilo que você vê, a gente chama de artefatos na cultura organizacional, né? Os artefatos é tudo que é possível ver dentro de uma organização. Então, por exemplo, se eu estou andando com essa camisa na rua, você vai identificar aonde que eu trabalho. Você vai ver a logo do local que eu trabalho. Os artefatos, eles podem ser, por exemplo, se você chega numa cidade, você vai no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor é um artefato. Você chega no Rio e você vê. Tudo que você vê normalmente nessas viagens que você faz assim, passando pela cidade, que você fica 2 dias, é um artefato. E dentro de uma empresa, a mesma coisa. Às vezes é uma sala de reunião, às vezes é um uniforme, uma logo, o jeito como a pessoa, né, apresenta aquele nome daquela empresa. O segundo nível, ele já está um pouco mais para baixo e não é tão visível assim. A gente chama de valores compartilhados. Os valores compartilhados são justificativas aceitas, são os valores que todo mundo que está ali aceita, né? E usa como justificativa para a forma como eles trabalham. E lá no fundo do oceano, daquele nosso iceberg, aí a gente está falando sobre os pressupostos básicos ou pressuposições básicas. Os pressupostos básicos que estão lá no fundo são crenças inconscientes que muitas vezes a gente nem percebe que tem. Então, elas muitas vezes estão ocultas dentro de uma empresa. Às vezes elas nos direcionam no nosso comportamento, mas a gente nem percebe que elas existem. O que eu sempre sugiro quando você estiver estudando isso? É lembrar do iceberg. Por quê? Quando você pensa que os pressupostos básicos na base da pirâmide, esse termo te leva a confundir e a você acreditar que ali é o básico, que seriam os artefatos, que é o que é visível. E não é. Eu já vi muita gente confundindo assim, tá? Acreditando que os pressupostos básicos, porque está na base, é aquilo que todo mundo vê. E é o contrário. Por isso que eu te sugiro lembrar do iceberg, tá? Então, ele quer saber quais são os 3 diferentes níveis. Letra D, artefatos, valores compartilhados e as pressuposições básicas. Então, pessoal, para a gente encerrar, eu trouxe uma última questão aqui sobre o clima organizacional, mas eu estou disponibilizando para vocês um material um pouco mais completo, com mais questões. No caso de você ter alguma dúvida de alguma dessas questões que eu coloquei, pode mandar um e-mail aqui para o nosso curso que eu vou te responder, te explicar exatamente por que essa alternativa foi escolhida, tá? Então, o material que eu deixo para vocês é um pouco mais completo, para vocês estudar mais pontos do edital, outros tópicos que são importantes, beleza? Então, essa pergunta, ela vai falar do clima. O clima, ele está sempre atrelado à cultura. A cultura, então, é esse conjunto de normas e valores, e o clima é como aquele sentimento está naquele momento da organização. Então, é importante saber o seguinte, que a cultura, embora ela possa variar, ela é mais estática, leva muito tempo para mudar uma cultura de uma organização. Agora, o clima, ele varia de acordo com o dia, com a situação que está acontecendo, às vezes um problema que está acontecendo lá de fora. Por exemplo, todas essas questões trabalhistas que estão modificando agora, afeta o clima dos funcionários. Período de Copa, o povo fica mais empolgado em Copa do Mundo, muda o clima dos funcionários.
É véspera de feriado? Muda o clima dos funcionários. O patrão chegou e deu bronca em todo mundo? Muda o clima dos funcionários, então ele é mais variável. E ele tanto se influencia por algo que acontece do lado de fora, quanto por algo que acontece do lado de dentro, tá? Então, olha, dentre as principais características da cultura organizacional está o clima organizacional. Sobre o clima organizacional tem-se: 1. Está intimamente relacionado com a motivação dos membros da organização, né? Falei isso com vocês. 2. Seu conceito traduz a influência ambiental sobre a motivação dos participantes. 3. O sentimento transmitido pelo local físico, como os participantes interagem, como se tratam e etc. Ok. Agora lá, ó. 4. Tem pouca ligação com a satisfação das necessidades pessoais e elevação moral. Claro que não. Imagina, você não está com as suas necessidades, né, satisfeitas. Você vai estar feliz? Não, vai afetar seu clima e vai, por consequência, se for de todo mundo, afetar o clima da organização. E o próximo? Um baixo clima organizacional não se atrela com os estados de desinteresse e apatia. Como não? Se todo mundo está com o clima baixo, claro que a gente está falando às vezes de desinteresse e apatia. Lembra de clima com o clima seu mesmo, né? Não tem dia que você chega em casa, aí alguém fala assim, vamos sair, vamos para uma festa. Ah, hoje eu não estou no clima, não estou muito legal. Isso é clima, é o seu clima. O clima organizacional é bem parecido com isso. Então a gente está falando aí que as alternativas incorretas são a 4 e a 5, ok? Então eu vou encerrar por aqui. Mas deixo mais um monte de material aí para vocês. Novamente, se tiverem algumas dúvidas, manda essas dúvidas por e-mail pra gente que eu vou te responder. O edital, ele é um pouco extenso nesse conteúdo, precisa detalhar um pouco mais. Talvez você não consiga todo o conteúdo só procurando pela banca, porque tem muitos tópicos que estão trabalhados nesse edital que a banca não tem pergunta. Então, você vai ter que procurar em outras bancas para poder te ajudar a raciocinar. E, por fim, uma última sugestão que eu te dou: estude fazendo exercício. A maneira mais fácil de você aprender é desenvolvendo os exercícios. Você pegar o material, pegando teoria, para o tempo que você tem, é muito pouco tempo. Então, vai nos exercícios em cima dos tópicos, porque várias vezes as perguntas estão com a teoria escrita para você aprender, ok? Muito obrigada e te desejo bons estudos e o sucesso no final. Tenho certeza que você vai ser aprovado. Um abraço.